Então, boa noite a todos. Vamos nos unindo em prece, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Nós vamos elevando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e vamos entregando a Ele todo o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso empenho, e agradecemos por estarmos aqui. Então, vamos saudando o mentor desses trabalhos, os nossos mentores pessoais, mentalizando muita luz, nós vamos dizendo a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a força e o esplendor, agora e para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. O evangelho que eu escolhi aqui para hoje é o 15º do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é Fora da Caridade não há salvação, mas, na verdade, eu escolhi a parábola do bom samaritano. E foi interessante, para mim, a escolha dessa parábola foi que, quando a Fabi me passou as datas, né, e eu vi que eu tinha que fazer o evangelho, eu tinha que ir fazer o meu exame de vista para renovar minha carta de motorista. E aí eu fui, né, nessa situação de pandemia, assim, com certo medo, e também fui, em vez de ir no Poupa Tempo, fui parar numa clínica ali que tinha uma médica. E eu sabia, eu falei, não sei se ela vai mandar usar óculos, eu não uso óculos à distância, mas eu sempre estou no bico do corvo para ter que usar óculos, eu estava meio preocupada com a médica. E aí eu me caio numa médica muito carinhosa, boazinha, e quando terminou a consulta ali, ela falou para mim, olha, eu lancei um livro, e me deu um papelzinho do livro. O papelzinho o livro chama Fé e Sustentação. E conversando, ela começou a falar, eu falei, eu sou espírita, ela falou, então você vai entender, porque eu também sou espírita, e começamos a conversar, e no final, a história dela era muito bonita, ela sofreu um acidente muito grave, quando ela estava no sul, ela foi numa festa de bodas de ouro, eu não lembro o que era, e o táxi que ela estava bateu, foi um acidente horroroso. Ela ficou presa ali, no final ela teve que ficar muito tempo em cadeira de roda e fazer todo aquele retorno, e ela foi atendida no final, as pessoas da festa, era um casal que fazia bodas de ouro, e eram primos do primo da mãe, era um pessoal que ela não conhecia, nunca tinha visto. Eles ficaram com ela na casa deles, e eles eram espíritas também, ela falou espíritas e vegetarianos. Ela ficou com eles muito tempo, acho que não sei quanto tempo, uns 2 meses, e ela falou que eles agiram com ela realmente como bom samaritano, eles não a conheciam, assim, ela era um parente muito distante, e acolheram na casa dela e a trataram e cuidaram dela com carinho, com uma coisa assim muito especial, ainda dentro toda dessa ênfase assim desse clima espírita. E eu falei, gente, é esse o meu evangelho, vou fazer esse evangelho do bom samaritano. E o livro dela, além de falar sobre esse acolhimento dos tios, dos primos distantes, não eram nem tios, fala sobre a sustentação da fé e sustentação, todo o trabalho que ela fez para manter aquela fé dela. Eu achei muito bonita a história, então eu falei, bom, fui parar, a gente vai parar sempre onde tem que parar mesmo, né? E aí, então, eu fiz. Agora, eu quero pegar outro ponto de vista sobre esse bom samaritano. Nós sabemos a história, eu nem sei se eu li, acho meio longa, mas eu vou ler a parábola. Eu vou ler a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse, para o tentar, mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus, que é o que está escrito na lei? Como lês tu?
Ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas o samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele e, quando o viu, se moveu a compaixão. E chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro, e lhe disse: tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondendo logo o outro: aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. Então, essa parte dessa historinha que eu contei antes, a gente vê que eles agiram como bom samaritano e como nós entendemos, e como sempre eu entendi essa parábola. Mas todas as parábolas de Jesus, elas não têm uma compreensão única, e não é, a gente sempre vai enxergando a mais. Esse é o mistério e a beleza das parábolas, esse convite para que nós mergulhemos mais fundo à medida que nós vamos nos aprofundando também no nosso conhecimento, na nossa busca. Então, nós vamos ver o seguinte: por que Jesus falou? A gente sabe disso. Ele citou o samaritano, por quê? Porque nós sabemos de cara que esse doutor da lei, esse que veio perguntar, ele não estava querendo que Jesus esclarecesse nada, ele estava realmente achando que ele sabia mais, e ele queria provocar Jesus e desmistificar a figura de Jesus. Então, ele fez essa pergunta com uma certa empáfia. Nós sabemos que os samaritanos, quando a gente vê no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec explica isso, né? Quando houve a cisma das 10 tribos de Israel, os samaritanos eles ficaram com uma cidade à parte. Tinha a Judéia, né? E tinha a Samaria. E esses samaritanos, eles eram considerados pelos judeus hereges. Eles achavam que os samaritanos eram hereges. Eles tinham várias coisas que eles não acreditavam, que os judeus acreditavam. Eles só reconheciam o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros, né, escritos por Moisés, os 4, e realmente não reconheciam o resto. Eles, inclusive, fizeram, para não terem que ir para Jerusalém, para o templo, eles fizeram um templo deles. Então, os judeus tinham horror dos samaritanos. E o que Jesus faz? Ele escolhe um samaritano para ser o bom samaritano, mostrando que ele não tinha preconceito de raça, de religião, de etnia, de nada, nos dando já de cara esse modelo de Jesus, que realmente ele gostava de fazer isso mesmo. Ele mostra que não tinha uma preferência porque os judeus eram melhores, não. Escolheu o samaritano. A outra parte interessante, que é interessante a gente pegar versículo por versículo. Nós começamos com descia o homem, e a gente pensa, esse homem podia ser qualquer homem, podia ser um sacerdote, podia ser um levita, podia ser qualquer um. Esse homem descia. O que é interessante é que ele fala, ele descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é uma cidade que fica a 2.000 metros de altitude. E Jericó fica perto do Mar Morto, a 250 metros abaixo do nível do mar. Então, ele tinha que descer muito. Esse descia tem um significado, um simbolismo muito maior, porque Jerusalém é a cidade considerada uma cidade sagrada. Ela realmente ela vem como símbolo de uma cidade voltada para o bem. É uma cidade cheia de sacralidade. E Jericó, ele tinha que descer. Vocês sabem que Jericó
era considerado, na própria Bíblia tem uma parte de Josué, né, que o Josué foi aquele que substituiu Moisés e atravessou o Mar Morto. Josué tem uma parte da Bíblia que ele fala, eles invadiram, quando eles estavam conquistando Canaã, eles invadiram Jericó. Ele fala, Josué, vou até ler aqui, fez o povo jurar e dizer, maldito diante do Senhor seja o homem que reedificar essa cidade de Jericó, com a perda de seu primogênito, lhe porá os fundamentos e, à custa do mais novo, as portas. Então, Jericó seria o símbolo, nessa parábola, do maldito, do predomínio da inferioridade, da coisa ligada ao ego. Então, quando esse homem descia, nós não vamos entender literalmente que o homem descia, nós vamos entender alguém que simbolicamente saía do sagrado, saía da parte do amor, da caridade e descia. Quer dizer, ele estava abandonando essa parte, estava descendo. Ele estava indo espiritualmente, internamente descendo. Isso aí seria um nível baixo de consciência. E o que acontece quando ele desce? Ele caiu em poder dos saqueadores. Então, como nós estamos falando só por parte simbólica, como eu disse, a parábola tem vários sentidos, nós estamos no simbolismo da parábola, esses saqueadores, do ponto de vista espiritual, os primeiros deles são os nossos próprios sentimentos negativos, egóicos, quando a pessoa vai para o lado do egoísmo, da falsidade, da indiferença, da crueldade. Então, esse homem vinha descendo para isso. E esses saqueadores internos, que acabam com a gente internamente. E nós damos abertura para os saqueadores externos. Nós que somos espíritas sabemos que quando a gente dá abertura, vêm os obsessores, vêm os pensamentos negativos, vêm as pessoas negativas. Então, esse homem estava nisso, ele estava nessa descida. Então, ele caiu e foi despojado e coberto de ferimentos. Eles deixaram ali como semi-morto, quer dizer, semi-morto é o espírito que realmente abandonou qualquer desejo de procurar o bem, qualquer desejo de buscar o amor e a compaixão. E aí quem primeiro passa? Um sacerdote, o sacerdote era o máximo em termos espirituais para os judeus. O sacerdote, o que ele vinha fazendo? Se vocês pegam, ele fala, o sacerdote também vinha pelo mesmo caminho. Eu queria até pegar o trecho onde eu pus aqui. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Quer dizer, o sacerdote estava na mesma sintonia que ele também estava descendo do sagrado para o corrupto, ele estava indo para o mesmo caminho, estava tão distraído que ele nem viu o outro caído. Então, ele continuou, ele estava no seu egoísmo. E no caso que a gente diz, aquele homem que foi saqueado, ele já tinha plantado esse mal, então ele foi saqueado. E esse sacerdote estava plantando esse mal para o futuro ser saqueado do mesmo jeito. Passou e foi ao largo. Depois veio um levita, veio àquele lugar, igualmente, ele ia descendo do mesmo jeito, e também passou ao largo, mostrando que, quer dizer, independe da posição social, independe de qualquer coisa, eles estavam descendo. Quando Jesus introduz o samaritano, ele faz uma coisa magistral, ele coloca, mas um samaritano que viajava, esse samaritano estava viajando, ele não estava descendo, ele podia estar subindo, ou podia estar indo para outro lugar, mas ele não estava, ele estava dentro da parte dele de compaixão. E aí ele para e vê aquele homem caído, e ele vai atender. Tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Compaixão não é caridade, compaixão é muito mais, a compaixão é muito amor, né? Ele gera solidariedade. Então, ele ajudou o homem a reviver. Ele pega o homem, aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, que ele dá 2 denários para o hospedeiro e disse para ele tratar muito bem, que na volta ele ia pagar o que fosse preciso.
Eu acho que aí vem outra parte que eu quero ver se eu paro mais depois nisso, porque isso me tocou muito, essa outra parte. Que ele faz o seguinte, ele faz isso, mas ele não larga a vida dele, ele não deixa de viver a vida dele para ficar atendendo aqueles... Ele faz tudo, ele cuida, ele garante que o homem que estava caído seja cuidado, mas ele prossegue a vida dele, ele prossegue na viagem. E aí termina a parábola, mas Jesus pergunta para o sacerdote, qual deles você acha que é o próximo? Né? Porque a pergunta era essa desde o início, qual é o próximo do homem que estava caído? E o sacerdote responde, era o doutor da lei, não era o sacerdote, era o doutor da lei. Ele nem consegue falar a palavra samaritana, ele fala aquele que usou de misericórdia para com ele, aquele, porque samaritano eles tinham um tão horror que nem o nome eles falavam. Então Jesus fala, vai lá e faze o mesmo. E aí termina a parábola. Agora, os pontos que eu queria ver, como que nós vamos ver, aplicar essa parábola no nosso movimento espírita, porque é o que interessa também para a gente. Primeiro, a gente tem que saber, que isso eu acho que é muito importante, que a principal função da doutrina espírita é o esclarecimento do espírito imortal sobre as realidades da vida. Então, é fundamental esclarecer os que estão descendo de Jerusalém para Jericó, aquelas pessoas que estão se perdendo pelo caminho. Então, nós temos, assim, mais ou menos 3 etapas. Primeiro, seríamos nós mesmos nos imbuirmos desse autoesclarecimento do próprio trabalhador do bem, entender que nossa meta é buscar esse esclarecimento, buscar essa ascensão. Nós temos que ascender, nós temos que subir. Não importa onde a gente esteja no caminho, a nossa meta é subir simbolicamente para Jerusalém, sendo Jerusalém o símbolo do sagrado, da compaixão, do amor. É isso, nós temos que subir. Então, nós temos que subir em direção ao bem maior. E só nós vamos poder atender as pessoas que estão precisando se nós nos transformarmos nesse bom samaritano, aquele que está subindo, mas que não está parado nem descendo, que está indo nessa busca. Entendendo, é isso que nós fazemos o tempo todo dentro da casa espírita, dentro dos estudos, da reforma íntima, do esforço que a gente faz, é para que nós tenhamos consciência que podemos não estar ainda ali onde nós gostaríamos de estar, mas nós estamos nessa subida. Aí nós temos que ter um trabalho de esclarecimento para aqueles que estão descendo, aqueles que estão realmente indo para o caminho errado, e é o que a gente faz o tempo todo, dentro das palestras, das conversas, do atendimento, de tudo que a gente faz dentro do centro. E o terceiro seria o esclarecimento daqueles que já desceram e já caíram semi-mortos em poder dos salteadores, para que eles possam reviver e ascender. Esses terceiros, gente, são aqueles que reencarnam já, porque a pessoa só tem noção da extensão do que ele desceu depois que desencarna, porque aí vem a realidade toda. Enquanto está por aqui, você vê pessoas que estão ali vivendo do jeito que acham que tem que viver. A gente vê pessoas, por exemplo, que escolhem certos cargos, ou mesmo cargos políticos, que a gente não toca nesse assunto, mas em geral, a pessoa que fala, eu vou conseguir um cargo para conseguir algumas vantagens, para conseguir roubar alguma coisa, ou ter alguma coisa a mais, nós vemos isso o tempo todo. Agora, vocês imaginam o que essa pessoa está plantando para ele? Às vezes passa essa vida e a pessoa vai tudo bem. A gente ouve muito falar, nossa, eu vejo tanta gente fazendo tanta coisa errada, não acontece nada com ele, vive, vai, morre, parece que está ótimo. Nós temos livros e livros, né, do nosso André Luiz e de tantos outros, que mostram o que acontece na realidade quando essa pessoa desencarna. Nós estamos estudando, não é, Tânia, o céu e o inferno, quando nós chegamos ali de ver o que a pessoa colhe depois, porque é aí que ela vai perceber o que acontece, o tamanho do prejuízo. O que acontece? Eles reencarnam, aí reencarnam com dificuldades enormes no ponto que eles foram, que eles prejudicaram os outros. E eles vêm para nós
dentro do espiritismo como aqueles assistidos que estão carentes financeiramente, carentes emocionalmente, que estão perdidos, que estão revoltados ou não, que estão realmente se sentindo assim injustiçados muitas vezes. Esses são a outra etapa que a gente vai atender. Uns estão ainda descendo e nós podemos ajudá-los a subir, outros já caíram ali. Então, a aplicação disso no trabalho de assistência social é muito, muito importante. E eu fui entender isso, eu entendi isso há um tempo atrás, mas hoje não, quando eu fui estudar isso aqui, veio muito forte para mim. Eu trabalhei, eu vou beber até um pouco de água. Eu trabalhei muitos anos, uns 30 anos numa fundação, que a gente fazia um trabalho espiritual e assistencial. E o seu Stamatis foi comigo lá durante 7 anos. Toda semana ela ia, o seu Stamatis, eu pegava, ele ia comigo e a gente fazia esse trabalho lá. Começamos escolas de médio, essas coisas todas. Um dia apareceu, nós estávamos no meio dos trabalhos, apareceu um rapaz ali, muito desesperado, que a mulher dele estava indo para a maternidade, eles estavam com problemas, e que estava isso, que aquilo, e que ele estava precisando de ajuda, não sei eu nem me lembro se estava indo para a maternidade ou se a criança tinha nascido. Pediu um monte de coisa, eu fui correndo atender, fiz isso, fiz várias coisas ali no dia, e o seu Stamatis estava lá. Aí ele falou para mim: minha filha, a senhora não faça o que for preciso fazer, mas não exagera. Não pegue para você, ele me chama de senhora, não pegue para a senhora o que for a mais da conta, não faça isso, me deu muitos conselhos, falou, porque isso não dá certo, não é desse jeito, mas eu não escutei. Eu não escutei, na hora assim, a gente acha que você consegue salvar o mundo, e aí ele quis que eu fosse madrinha da filha deles, eu e Paulo, eu arrastei o coitado do Paulo para ser, nós somos padrinhos. Eu sei que eu achei, na hora a gente arrumou um emprego para ele, nós conseguimos um dinheiro que ele comprou lá, conseguiu comprar, acho que era numa comunidade, mas conseguiu comprar uma casa. Eu falei, a vida dele está pronta, ele está com um emprego bom e ele vai, agora eles vão adiante. Não foram adiante nada, porque a mulher brigou com todo mundo, eles acabaram vendendo a casa, perderam a casa. No lugar onde ele foi trabalhar, ele acabou dando um golpe, o robô lá dos outros foi despedido. Eu sei que ele ligava para a gente, ele estava lá, sei lá, viajando em Pernambuco, me ligava para a gente depositar um dinheiro na conta dele, porque ele estava precisando. Foi um pesadelo durante não sei quanto tempo. Aí eu entendi o Stamatis, a vivência do que ele estava me dizendo é isso. É como se eu dissesse, Deus não fez a coisa certa, mas eu, que sou melhor, vou corrigir, vou arrumar tudo. Não adianta, porque a pessoa que tem que buscar dentro dela essa mudança, ela tem que ascender, não sou eu que vou resolver o problema dela. Então, quando a gente faz isso, em vez da gente estar fazendo realmente essa caridade do Evangelho, a gente faz um assistencialismo. A pessoa deixa, por exemplo, falhou em outra vida, deixou de explorar alguém, e nessa vida vai explorar outras pessoas e vai ficar do mesmo tamanho. E eu vou prestar contas, e ele, do que ele fez errado, e eu, porque eu atrapalhei. Então, quando nós estamos dentro mesmo da parte, eu trabalhei bastante tempo aí com a Isabel, com as gestantes, eu fazia o evangelho para as gestantes, eu me lembro que eu tinha cuidado de fazer o evangelho diferente, e eu via, às vezes, a Isabel atendendo, parecia dura, assim, firme, que era aluna de Stamatis, né? Vinham aquelas mulheres pedindo isso, pedindo aquilo, as regras, tem que ter... tinha certas regras que tinha que seguir ali dentro. E a gente pensa que muitas vezes nós escutamos dentro da casa espírita, pensando, essa pessoa está buscando a parte de assistência, então, a gente não vai ficar falando sobre reencarnação, porque isso aí ele pode afastar, ela vai assustar, a religião dela é outra. Reencarnação, não. Causa e efeito, também é difícil, ação e reação também não vai entender. Mas Jesus falou, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E Jesus falou, você
dai de graça, como é? Você colhe o que você semeou. É a lei da causa e efeito. Se a pessoa vai cair numa casa espírita, é porque ela precisa escutar, e nós vamos ser muito mais caridosos se nós abrirmos o entendimento dela, entendeu? Nós vamos chegar para ela e falar, olha, você está sofrendo isso agora porque você foi horrorosa na encarnação passada. Como eu já vi gente falar, teve uma época que eu vi que a pessoa falava, tá com defeito, está com um problema tá aleijado, que se diz aleijado na época, hoje se fala deficiente, porque em outra vida, sei lá o que ele fez, então nós vamos ajudar a afundar mais ainda. Não, mas nós sabemos que através da palavra bondosa, através do nosso evangelho, da nossa orientação, do que nós falarmos, nós vamos tocar o coração e fazer com que o entendimento venha. Não vamos apontar o dedo para ela, que isso não seria caridade, mas precisa, isso, caridade é que elas entendam que a gente veio, como cada um de nós tem o nosso problema, nós não viemos para sofrer com esse problema, nós viemos para superar, entender como a gente vence isso. Se eu me magoo à toa, eu sempre fui uma pessoa que qualquer coisa eu ficava extremamente magoada. O meu problema é esse, eu tenho que superar essa mágoa, eu tenho que qualquer coisa não ficar incomodada, não ficar sentindo, não, esse é o meu problema e tantos outros que eu tenho, e cada um de nós sabe qual é o nosso. A pessoa que nasce com problema, outra coisa que o Sr. Marcos falou isso uma vez para mim, se a pessoa te pede 20, você dá 5, porque se ela está pedindo, é porque ela precisa passar por isso. E eu via, porque uma vez me contaram uma história, eu nem me lembro se foi ele mesmo que me contou. Ele ajudava uma pessoa que morava, não sei se era numa comunidade também, que era alto, lá em cima. E ele subia, ele fazia toda semana feira e subia a pessoa com uma sacola, subia até lá em cima e entregava, porque ele estava de cama e doente. Então, ele entregava toda semana isso. Aí chegou um dia que ele ia com a sacola e uma outra pessoa da própria comunidade falou para ele, não faça isso, não faça mais isso. Ele está ali, quando ele vê o senhor apontando lá embaixo, ele corre para a cama. Ele não está de cama mais. Então, o Sexta Martes passou, todos nós passamos, porque nós temos aquela coisa de querer resolver e achar que nós vamos ser as que vamos resolver. Então, esse exemplo que o samaritano que Jesus coloca, ele falou, ele cuidou do outro, ele fez o que ele pôde, mas ele não parou a vida dele. Às vezes a gente fala, põe dentro da minha casa, vou resolver. Não vai resolver. Eu a duras penas, porque quem ficou com esse nosso compadre lá, os dois, foi o Paulo, coitado, porque eles iam atormentar o Paulo, meu marido, ele que ia, porque chegou uma hora que eu falei, pelo amor de Deus, porque foi horrível, a situação foi horrorosa. E esse entendimento de que você vai fazer o máximo pela pessoa, tem aquele ditado bem popular, né? Você ensina a pescar e não dá a vara, porque nós não estamos ajudando a pessoa, a vida não é só essa. Mesmo que eu coloque dentro da minha casa e a pessoa viva bem, ela não está evoluindo nada. Se fosse só essa vida, podia ser que eu resolvesse, mas a gente morre. E quando desencarna, aí que você vai ver o tamanho do prejuízo. E eu posso estar atrapalhando alguma pessoa. Então, eu vejo o trabalho assistencial e o que a gente faz dentro do Amor em Gotas é muito lindo, mas que nós tenhamos sempre essa consciência. Nós estamos dentro de uma casa espírita e se ele veio pedir ajuda dentro do espiritismo, é porque ele não está satisfeito com a religião dele. Internamente, ele precisa escutar outra coisa. E se cada um de nós, pensar seriamente o que o espiritismo foi para nós, as portas que ele abriu para a gente, os horizontes que ele abriu, aquelas coisas que a gente não entendia que de repente entende. Não vamos trocar nada disso por uma coisa falsa, aquela religião morna que fica passando a mão em cima da cabeça. Não é isso que nós queremos. Nós queremos para cada um de nós aquela religião, aquela crença que nos sacuda e nos faça crescer, que nos eleve, que nós vamos para Jerusalém simbólica, aquele caminho para ascender, que a gente chega de encarnação, que nós estamos
patinando no mesmo lugar. Então, o que nós queremos para nós façamos para os outros, procurando tocar o coração de alguma forma. Quando eu fazia o evangelho para as grávidas, era uma preocupação enorme de que tocasse o coração de amor por aquela criança que vinha nascendo, explicando que aquela criança tinha um sentido para ser, porque muitas estavam revoltadas de estar grávidas, com tantos problemas financeiros, mais uma criança, não era aquele amor como que a gente recebe uma criança. Elas entenderem que aquela criança escolheu elas como mãe, que elas escolheram aquela criança como filho, e que talvez aquela criança fosse a que fosse acender a vida delas, alguma luz, sabe, que elas estavam abrindo com o coração. Então, para cada um de vocês sabe como fazer esse trabalho de amor, mas ao mesmo tempo de esclarecimento. E eu acho que era isso, mais ou menos, não sei se eu fui meio atropelada falando, porque eu achei lindo essa visão do bom samaritano, e entender, porque cada vez que eu leio uma parábola de Jesus, eu fico encantada, porque eu percebo que tem mais coisas, e tem mais coisas, e se daqui a mais tempo a gente for ler, a gente vai perceber mais sentidos que a gente ainda não entendeu, mas, por enquanto, que a gente fique com esse, e que nós façamos esse nosso caminho, e quando a gente passar, não deixa ao largo aqueles que estão caídos, né? Porque o nosso papel, se nós conseguirmos ser aquele bom samaritano que está subindo, nós somos aquele que vai recolher os que estão caídos. Então, era isso que eu queria falar hoje. Vamos fazer, então, o nosso encerramento. Vamos nos unindo em Jesus, o nosso mestre amado, que está presente durante todos esses séculos conosco. Vamos nos mergulhando na sua luz e vamos nos escondendo e descansando sob seu manto. E assim nós vamos mentalizando muita luz, agradecendo a oportunidade de mais esse dia de trabalho. Nós vamos vibrando por todos esses nomes que foram colocados de pessoas que estão necessitadas. Nós pedimos a ajuda da corrente médica para que eles todos possam ser atendidos e a ajuda dos benfeitores espirituais para aqueles que estão perdidos, em desespero, em depressão. Que nossos corações possam se abrir e nós possamos expandir a nossa luz e possamos vibrar também pelo nosso planeta, por todas as pessoas que estão em sofrimento. E assim, agradecidos que somos, nós dizemos a prece que o nosso Mestre nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a força, o esplendor, agora e para sempre. Graças a Deus e a Jesus.